Salve galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje então vamos mais uma vez aqui no canal ter os reviews dos capítulos do mangá de Boku no Hero Academia. A gente acompanhando aqui os capítulos semanais do mangá. Vamos então para o capítulo 415 intitulado Rejeição. A gente basicamente chega ao ápice dessa luta de Midoriya contra Shigaraki e que temos um final que nos faz teorizar até que bastante coisas em relação a isso. Mas antes de eu começar a comentar sobre tudo isso e muito mais, eu espero imensamente que vocês gostem desse vídeo, que então, claro, deixem um like, se inscrevam no canal e também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. E então, claro, sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom, a gente basicamente começa esse capítulo 415 com a mistura das memórias do Midoriya e do Shigaraki, depois que o Midoriya no fim do capítulo passado acabou transferindo o segundo portador do One for All para o Shigaraki. Essa mistura de memórias, como eu mesmo tinha falado no capítulo passado, no review, onde no fim das contas o Shigaraki lá em Jakku havia entrado em contato, lá em Jakku, na guerra de Jakku, ele havia entrado em contato com os vestígios do Midoriya em relação ao One for All, e o Midoriya nisso conseguiu ver ali o pequeno Tenko Shimura, um pouquinho das memórias dele e tudo mais. Então, como eles estão ainda mais conectados neste momento, a gente mesmo vendo no fim das contas que o próprio Midoriya traz uma conexão ainda maior, já que, por exemplo, o Shigaraki já roubou uma das individualidades do One for All, que era ali o sensor de perigo, e o Midoriya agora dá a troca de marchas, a conexão entre eles aumenta ao ponto de eles conseguirem ver as memórias um dos outros. A gente mesmo vê ali a memória do que aconteceu lá nos tempos de ouro do anime de Boku no Hero, na época onde a gente teve ali na primeira temporada o finzinho, a invasão da Liga de Vilões, a USJ, quando o pessoal da Turma 1A foi separado, lutaram contra a Liga de Vilões, os Nomus, e no grupo do Midoriya a gente tinha lá o Mineta e a Tsui tentando sobreviver, enquanto a gente vê de que na realidade o Midoriya parte com tudo pra cima do Shigaraki. O próprio Yoichi, o primeiro portador, vendo que as memórias estão se misturando, provavelmente pela intensa ressonância dessa conexão do One for All com o All for One. O próprio Yoichi percebe que transferir ali o Kudou trouxe a eles um ponto de ruptura. O próprio All for One, que sempre sonhou, sempre procurou por um coração para conseguir roubar o One for All, mas não importava o quão forte ele ficasse, ele nunca iria conseguir ter o One for All. O verdadeiro coração sempre esteve aí diante deles, o Shigaraki, e é justamente disso onde eles estão diante do vilão supremo, banhado por ódio e maldade. Todos os seus esforços então levaram eles até hoje. Foram então todos esses esforços rumos a parar o Shigaraki. O All for One, a gente sabia que por mais obcecado no fim das contas que ele fosse, até de certa forma meio que o motivo dele ter sido derrotado foi de certa forma uma autossabotagem sem querer, por conta da obsessão dele de perseguir o seu irmão, acabou fazendo com que no fim das contas o One for All acabasse se tornando o que é hoje. Se ele simplesmente tivesse deixado o Yoichi fugir ali com o Kudou, com o Bruce e tudo mais, o segundo e o terceiro portador que viriam a ser o segundo e terceiro portador do One for All, nunca teria rolado tudo isso. O Yoichi nunca teria transferido, talvez sem querer ou propositalmente, o One for All ali pro Kudou, que teria ali transferido pro Bruce, que teria passado de portador em portador, pegando as individualidades
individualidades deles e com o tempo amplificando ainda mais os seus poderes até chegarem no Midori nessa atual geração que acabou causando então a derrota do All For One. O All For One que também, por mais que tivesse toda essa obsessão, ele não tinha um ódio pelo irmão dele, era mais uma obsessão, como eu poderia melhor colocar. E se o One For All, essa representação do amor, essa união de pessoas, o um por todos, basicamente, a gente vendo que esse símbolo da paz, essa forma de transcender o tempo e levar esse poder adiante para manter ainda essa chama acesa, essa chama que traz ali essa vontade de lutar, de continuar lutando para proteger o futuro. A gente vê essa representação do amor. O Shigaraki é o completo oposto, essa massa, esse poço simplesmente cheio de ódio, de mágoas, de rancor. E claro, me referindo ao Shigaraki, o Tenko que tá ali sendo completamente afogado por conta dessa persona de Shigaraki. E o próprio Yoichi, continuando com seu monólogo, vê de que esse é o significado da jornada de todos eles, através das gerações. A gente mesmo vê o Midori estendendo o seu punho para avançar na direção do Shigaraki, quando a gente vê todos os vestígios com os portadores do One For All que ainda sobraram aí. O En, o Bruce, o Banjo, a Nana, o Yoichi, o All Might avançam em direção ao Shigaraki. A gente mesmo vê que as memórias continuam se embaralhando e a gente continua vendo alguns resquícios de memórias do que aconteceu lá no evento da USJ, quando os Nomus chegaram, à luta insana do All Might contra o Nomu, o Shigaraki tentando usar o decaimento ao tocar ali na Tsui para matar ela, mas o All Might chega a tempo e salva a sua heroína. Então é simplesmente fantástico. Enquanto isso, a gente vê de que o ápice de uma luta de anime shounen a gente sabe que é quando um grita o nome do outro. Se Naruto a gente tinha o Naruto gritando Sasuke e o Sasuke gritando Naruto e ficava nesse Naruto, Sasuke, Sasuke, Naruto. Aqui nós temos o Midori simplesmente gritando o nome do Shigaraki, o Shigaraki por sua vez gritando o nome do Midori. Os dois ficam cara a cara e começam um a atacar o outro, uma página dupla sensacional, enquanto todos os portadores se unem e vêm com tudo para serem transferidos para dentro do Shigaraki. Como se fossem 6 estrelas cadentes, nós vemos que eles se chocam contra essa massa pura de chumbo e ódio que é essa representação da alma do Shigaraki. Só que, no entanto, a gente vê de que o Shigaraki consegue repelir parte da transferência, mas ainda levou dano. Simplesmente a gente vê a explicação do Banjo, que vendo de que faz sentido, já que a vontade do Shigaraki é forte, ao ponto de conseguir roubar o One For All. O En foi o único que conseguiu passar pela essa barreira do Shigaraki e ele quem causou todo esse dano. A gente mesmo vendo ali a cena como se fossem essas 6 estrelas cadentes, 5 batem e voltam, sendo refletidas, enquanto apenas uma vai em linha reta e atravessa isso completamente. E esse basicamente é o En. A gente vendo de que o próprio Midoriya, vendo de que o Shigaraki não bloqueou seu golpe por completo, mas ele ainda assim vê de que vai ter uma baita de uma dificuldade. O próprio Shigaraki, nessa forma de instinto de sobrevivência, essa tentativa desesperada de sobreviver, ele cria essa armadura toda distorcida e nojenta e bizarra de dedos, quando o próprio Midoriya vê de que queria poder atravessar ali essa armadura de dedos gigantes, mas só funcionou quando ele socou o vilão no peito. Ele mesmo vê de que os dedos contam como se fosse uma espécie de unha ou sujeira e servem como uma barreira para bloquear a transferência. Ou seja, em outras palavras, o Midoriya, para ter de continuar a transferir as individualidades do One For All para o Shigaraki, vai ter que quebrar essa armadura de dedos completamente nojenta de uma vez por todas. Só que enquanto isso, a gente vendo de que eles continuam com essa embaralhação de memória
memórias, quando agora as memórias do Shigaraki, na verdade do Tenko Shimura, começam a aparecer. A gente vê o pequeno Tenko ali ao lado de alguém que a gente não consegue ver e ele ainda não aparenta estar ao lado do All For One, porque a gente vê que é um homem trajado com o que aparenta ser um terno, então é muito estilo do All For One. Mas o All For One só conheceu ali o Shigaraki na época que o Shigaraki despertou os seus poderes e o cabelo dele tinha chegado até a ficar meio branco. E aqui a gente vê na imagem que o Shigaraki ainda estava com o Tenko, ainda não teve toda aquela quebra do personagem. Só que enquanto isso a gente vê uma página dupla sensacional do Midori no seu modo Venom, como se tivesse os tentáculos do Dr. Octopus também saindo das suas costas, como se fossem os chicotes negros diante ali do Shigaraki, com a uma penca de dedos e dedos e dedos saindo de tudo quanto é lado. Enquanto isso, perto desse cenário, em meio a toda essa destruição, a gente vê uma espécie de pequeno drone observando e filmando toda essa luta. Alguém começa a dizer que o sistema de comunicação por satélite foi hackeado a longa distância. E mesmo nessa crise, a UA ainda atrai invejosos. E quem simplesmente está falando isso dá a entender que é simplesmente a Mei, a Hatsume Mei lá do curso de suporte, que fez ali boa parte dessa armadura do Midori, as ferramentas para ajudar ali na luta dele, e ela vendo que esse drone aí simplesmente que tá filmando a luta é dela. Esse bebê, como ela intitula a sua máquina, está sendo usado para avisar o Midori sobre as lutas ali, sobre as luvas dele. Era na verdade utilizado por isso, só que agora está simplesmente sendo utilizado de certa forma para ela observar ali toda a luta, mesmo que ela não possa interferir, porque o sistema de comunicação, como mesmo já foi dito, foi ali hackeado. Muito provavelmente o Skeptic, antes de ser derrotado, fez alguma besteira para complicar a situação aí. Mas enquanto isso, a gente vendo os cimentos ao lado do Gentle, o próprio Gentle dizendo de que vai ajudar o Midori, enquanto os cimentos que pede a ajuda dele para que ele cuide dos feridos e o avise se ele encontrar alguém que não consegue andar. Enquanto a própria Make observando toda essa luta, vendo que o Midori ainda é seu cliente, então ela tem de ficar de olho na luta simplesmente para entender as demandas do Midori no futuro, quais novos equipamentos ela vai precisar melhorar, tipos novos de tecnologia e tudo mais. Então é uma coisa até interessante. E é claro também a gente vendo a Labrava observando que o Midori é o garoto que ajudou a aprender o homem que ela ama. E isso transformou ali o Gentle em uma pessoa melhor, então ela vai torcer por ele. Enquanto isso, todo mundo vendo ali que eles têm de torcer pelo Midori, custe o que custar. Do que sobrou ali da UA-Troy, aquela base voadora da UA que começa a pousar de emergência, a gente vendo ali que aquele garoto que era do curso de negócios, que estava filmando boa parte da luta, voltando a observar a transmissão da luta de Midori e Shigaraki, vendo o caos imenso que está. Só que a gente muda de cenário e vai pro centro de evacuação lá na UA, quando uma figura extremamente amada por nós aparece, simplesmente deixando ali o Ectoplasm, que era o herói que estava responsável pela sua segurança, e esta pessoa é simplesmente a Eri. A Eri que vendo ali provavelmente a luta de Midori contra Shigaraki, simplesmente decide interferir nela, o que faz muito sentido por conta da individualidade dela. O Rebombinar vai dar uma baita de uma ajuda, mas bom, o capítulo termina e a gente tem a mensagem de que temos uma pausa no mangá na próxima semana, então não temos capítulo, mas bom, antes de encerrar aqui minhas considerações finais, a luta em si está muito incrível. A gente chega no verdadeiro ápice da luta, mas essa cena ali da Eri é um tanto quanto preocupante, porque, bom, vamos pensar, é lógico de que sim, a Eri vai acabar ajudando o Midori com o Rebobinar, dar algum suporte a ele, ou coisa do tipo, mas convenhamos,
ela é uma garota de 7, 8 anos e até ela chegar onde tá o Midoriya, primeiro que ela vai ter que passar por todos os heróis que estão fazendo a segurança da UAU, que não é nem um pouco realista, convenhamos. A própria segurança da UAU foi presa para tornar aí o lugar mais seguro de todos, então é completamente irrealista que ela fuja daí, mesmo que por algum acaso um baita de um roteiro em volta, porque seria muita incompetência dos heróis deixarem ela fugir, aí uma criança correr um perigo imenso desses, e seria um puta de um erro do Kohei Horikoshi. O autor é fazer isso porque mandar uma criança pra guerra não tem lógica alguma. E mesmo que por algum milagre ela consiga sair daí, como raios ela vai chegar até onde está o Midori? O Midori a gente viu da última vez que ele estava aos pés do Monte Fuji, eles estão lá na UA. Se tu parar pra pensar, talvez a distância seja quase do Japão inteiro, eles devam estar ali uma distância imensa, é como se ela tá no centro do país e o Midoriya tá quase lá do outro lado, então é uma distância imensa e o caos que tá, a cidade toda destruída, alguns vilões ainda devam restar por aí, então não faz sentido algum ela chegar até o Midoriya, salvar ele, mesmo que muito forçadamente, e que a gente venha xingar pra caramba o autor, isso aconteça, como ela ainda vai chegar pra ajudar o Midoriya? Se ela simplesmente chegar lá no campo de batalha, ela apenas vai ser um fardo pro Midoriya, que agora vai ter que lutar também, tendo pra proteger ela. E o Shigaraki não vai ter peninha de criança nenhuma. Então, a minha única ideia que eu venho a imaginar para que a Eri seja a carta na manga para agora ajudar o Midoriya é simplesmente o Kurogiri. Para quem não lembra, uns capítulos atrás, o Spinner acabou conseguindo trazer o Kurogiri de volta do lado deles, mas ficou ainda com certa dúvida, porque a gente viu uma junção de Kurogiri com Shirakumo, e o mesmo acabou depois pegando ali, transportando o Aizawa e o Present Mike para um outro lugar. Então o que a gente imagina é de que talvez eles venham até alguma discussão, alguma luta, é algo que tem gente que não quer, porque realmente não vem a caber muito no momento. A gente está no clímax final do mangá, a luta mais aguardada, ou pelo menos uma das mais aguardadas, e simplesmente vai vir uma cena que a gente não quer muito ver nesse momento agora, mas é o único momento que se encaixa. Então, pra mim, o próximo capítulo muito provavelmente vem a mostrar o que aconteceu com o Kurogiri, a redenção dele, ele volte a ser o Shirakumi com as individualidades dele de portal, acabe voltando pra UA e talvez sem querer se esbarre ali com a Eri esbarre com eles ou coisa do tipo, e simplesmente a chave final para simplesmente consagrar a vitória do Midori em cima do Shigaraki seria eles conseguirem criar um pequeno portal ali no meio da luta. O Kurogiri traz ali a Eri usa rapidamente o rebobinar no Midori, ela já vai embora e pronto. Porque se ela ficar lá no campo de guerra, pra mim não tem lógica alguma. Ela vai correr um puta de um risco e realmente já basta um bando de adolescentes do ensino médio estarem derrotando os maiores vilões do mundo. Então meter uma criança no meio de tudo isso não é nem um pouco realista. Seria bem forçação de barra. Então também aproveitaria para ter ali a volta do Aizawa, do Present Mike. A gente teria ali um momento que se encaixaria perfeitamente para a redenção do Kurogiri, quiçá até a uma possível morte, um sacrifício dele para proteger ali o Aizawa, o Mike, o Midori, a Eri, qualquer coisa do tipo. Então seria perfeito. Eu espero ao menos que o autor venha e faça o que eu estou colocando aqui pra vocês, porque é a única coisa que eu imagino que venha a dar certo, mas a gente só vai ver isso no próximo capítulo. Mas próxima semana aparentemente não tem capítulo. Se por algum motivo vier a ter, eu trago ou irei acompanhar agora Boku no Hero tranquilamente de modo semanal. Mas eu espero, é claro, que tenham gostado desse vídeo. E claro, justamente por isso, deixem um like e se inscrevam no canal também. Ative o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu espero então que tenham gostado realmente muito desse vídeo. Então vejo vocês no próximo vídeo. Falou, valeu e fui!